romance sáfico, empoderamento de mulheres e o Rio de Janeiro como plano de fundo. Esses são 3 elementos do Desiverso, o universo de histórias da Desirê. Oi, eu sou a Desirê Lourenço, escritora, e vim aqui hoje contar pra vocês sobre o meu universo de histórias. Essa ideia de universo vem muito da área da fantasia, porque você tem realmente um mundo criado, um universo criado. Vamos pensar, por exemplo, em Harry Potter, que você tem ali um mundo bruxo, escolas bruxas. Então, isso se torna o universo da J.K. Rowling, onde se passa a história do Harry Potter. E com isso, ela consegue transpor esse universo para outras histórias. Tanto que tem vários spin-offs, toda a série, né, de Grindelwald, que também se passa no mesmo universo, mas com personagens diferentes. Alguns personagens, né, a gente tem um cross aí que a gente consegue encontrar entre um livro e outro, mas tudo se passa no mesmo universo. No Desiverso, como eu gosto de chamar, não é bem assim, porque as minhas histórias não são de fantasia. Então, o universo, digamos assim, em que elas acontecem é o mesmo que o meu e o mesmo que o seu, é onde a gente vive. Só que existem outras formas de você conectar histórias que não apenas um mundo criado, que é justamente esses elementos, alguns deles eu falei no início do vídeo, que fazem com que todas as histórias estejam conectadas e ligadas àquela pessoa que escreveu, ao autor ou à autora. No meu caso, eu tenho alguns elementos base que eu uso como fio condutor das minhas histórias. Em algumas eles são mais presentes, em outras eles são menos presentes, né? E esses temas são: para começar, a cidade do Rio de Janeiro é onde eu cresci, onde eu moro, onde eu vivi a maior parte da minha vida, então eu conheço bastante. E eu gosto de escrever sobre lugares que eu conheço, porque eu gosto de ter a capacidade de dar detalhes. E isso faz toda a diferença na história pra mim. Então, a cidade do Rio de Janeiro é um tema recorrente nas minhas histórias. A gente sempre vai ter personagens passeando na praia, personagens passeando em bairros conhecidos. Temos um livro inteiro falando sobre um carnaval nas ruas do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele é bem presente nas minhas histórias. Além disso, tem uma curiosidade que todos os meus livros praticamente têm uma personagem com a letra D de dado, Desirê, e é a mesma letra que começa o nome da minha mãe e da minha irmã. Então é uma letra muito importante pra mim, e aí eu sempre dou um jeito de colocar nos meus livros uma personagem que também tenha a letra D de dado. Outro ponto importantíssimo é o poder da mulher. Não só pela temática sáfica, e eu vou falar sobre isso, mas o fato da gente sempre ter relações entre mulheres muito fortes, muito importantes, mãe, filha, irmãs, melhores amigas, qualquer outra relação que envolva 2 mulheres, e isso ser muito forte e muito importante para aquela personagem e pro andamento da história. Porque isso, na verdade, reflete a minha vida. Eu vim de uma família de mulheres, sou casada com uma mulher, e além disso, tem outras temáticas, né, que sempre são recorrentes. Uma delas é o samba. Eu sou apaixonada por samba, por pagode, tenho tatuado aqui, samba. E isso volta e meia aparece nas minhas histórias, às vezes de uma forma mais sutil, às vezes de uma forma menos sutil. Às vezes é uma música que uma personagem está ouvindo, às vezes é um show que as personagens vão, mas o samba tá lá, ele sempre tá lá. E, por último, mas não menos importante, a temática sáfica. Desde que eu comecei a escrever, eu tive contato com muitas meninas e mulheres sáficas, e muitas delas me relataram, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, sobre a falta de leitura sáfica quando a gente mais precisa. Quando eu, lá nos meus 18 anos, o que faz bastante tempo, eu me descobri, eu comecei a me aceitar como uma mulher sáfica, eu tive muita dificuldade de encontrar literatura que falasse sobre esse tema. E sempre que eu encontrava, era sempre algo ou pejorativo ou muito pra sexualização da mulher sáfica. E desde então eu falei, cara, a gente precisa mudar esse cenário, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí surgiu o meu desejo de escrever histórias sáficas. E com isso, eu só escrevo histórias sáficas. Sim, eu só escrevo histórias sáficas. É isso. Eu gosto de escrever mulheres que se identificam comigo. Eu gosto de escrever o conto de fadas que eu não tive na minha adolescência. E eu espero que alguma menina adolescente hoje tenha. E por isso todos os meus livros têm a temática sáfica. E isso é não só um item do Desiverso, mas eu diria que é o item principal, é o item primário do Desiverso, porque o Desiverso só existe por causa da temática sáfica, porque foi por isso que eu comecei a escrever e foi por isso que eu decidi investir na minha carreira de escritora. Bom, a boa notícia é que vocês podem experimentar todos esses itens nos meus livros, eles estão disponíveis na Amazon, no Kindle Unlimited, são todos e-books, precinho super acessível, e eu convido vocês a lerem e conhecerem mais sobre o Desiverso. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, deixem nos comentários aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as minhas redes sociais. Por lá eu acabo compartilhando umas coisas no dia a dia. Convido vocês a seguirem. E é isso. Beijo e até a próxima.